Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Eu quero aqui, através deste vídeo, desta gravação, estar compartilhando com os amados uma palavra que está ardendo em meu coração e eu não posso deixar passar. No livro do Êxodo, o livro da saída, no capítulo 20, a partir do versículo 7, Moisés fala concernente ou registra a respeito do decálogo, isto é, dos 10 mandamentos que Deus deu para colocar ordem na casa de Israel. Era 2 pedras. Na primeira pedra estavam inseridos 5 mandamentos. Na segunda pedra estavam inseridos mais 5 mandamentos. Na primeira pedra, que tinha 5, eram 5 proibições. As outras 5 leis que estavam na outra pedra eram 5 ordenanças. Na primeira pedra, que estava inserido 5 proibições, uma dessas proibições, ou uma destas proibições, está inserida no verso de número 7 do capítulo 20 do livro do Êxodo, aonde o próprio Deus disse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não tem por inocente aquele que toma o nome do Senhor em vão. O princípio profético inserido aqui, ele é válido até os dias de hoje. Haja vista que trata-se da palavra de Deus, e como palavra de Deus, a palavra permanece para sempre. A prova disso é que Jesus Cristo falou: passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra, ela não passará. Então, este princípio profético inserido no capítulo 20 do livro do Êxodo, ele é válido até os dias de hoje. Mas o que eu quero lhes dizer com isso é que o falso evangelho tem se proliferado em nossos dias. O falso evangelho, ele tem se multiplicado nestes últimos tempos. Quando nós adentramos na segunda década do século 21, surgiram palhaços na fé. E esses palhaços na fé, eles têm ganhado terreno. Eles têm ganhado espaço, eles têm ganhado pessoas e têm arrebatado multidões por intermédio às suas falácias ocas e vazias. Vazias de Deus, vazia de evangelho e vazia de verdade. Aqui está enquadrado a minha fala e eu quero ser bem sucinto em minha retórica através deste vídeo. Porque quando o Senhor disse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ele estava proibindo de alguém um dia ousar a tomar o nome dele, a verbalizar, a proferir o nome dele de maneira vã. E nós temos visto que estes palhaços na fé, eles têm usado o nome do Senhor em vão. Esses palhaços têm usado o nome de Deus para fazerem piada. Eles têm usado a inerrante, a infalível, a sacrossanta palavra de Deus para dar os seus espetáculos circenses. Eles têm usado a Bíblia Sagrada para fazer stand-up. Isto é, palhaços na fé que têm se multiplicado, que tem usado o nome do Senhor Deus em vão. E essas pessoas, eles têm ganhado espaço. E o que mais me admira é que líderes evangélicos desta era pós-moderna na nossa nação brasileira, eles têm abrido espaço, têm abrido oportunidade para esses camaradas, para darem seus shows. E eles têm substituído a palavra do renovo da igreja
substituíram a palavra da esperança da igreja, que é a volta de Jesus, que é o arrebatamento. Substituíram a palavra que edifica a igreja, que é a palavra da santidade, para darem oportunidade a esses palhaços, para darem os seus shows, para fazer as suas apresentações, para dar espetáculos. Então, o púlpito ou o altar de muitas igrejas no século XXI, eles têm se transformado em picadeiros, onde esses palhaços estão apresentando o seu número circense e estão dando show. E eu costumo dizer que hoje, quem tem credibilidade, hoje, quem tem espaço, hoje, quem tem convites e uma agenda super concorrida não é quem prega a verdade. Hoje, quem tem agenda super concorrida e é convidados para pregar em seus congressos, em seus eventos, não são mais pregadores do Evangelho de Cristo. Hoje quem é convidado é palestrante. Porque hoje nós queremos ouvir aquilo que vem de encontro à nossa necessidade. Nós queremos rir, chama um palhaço na fé. Nós queremos saber sobre finança, chama um camarada formado em economia para dar palestra para o povo da igreja. A igreja não vive de palestra, a igreja não vive de palhaçada. O que alimenta a noiva do cordeiro é a palavra de Deus. Mas como diria o reverendo Charles Spurgeon, ele disse que viria um tempo em que ao invés de termos profeta no altar alimentando ovelha, teremos palhaço entretendo bodes. E as pessoas estão querendo esse entretenimento. E evangelho não é entretenimento. Evangelho é mudança de vida. Evangelho é mudança de comportamento. Evangelho é mudança de caráter. Evangelho é mudança de atitude. Evangelho não é a pessoa que tem, não é o evangelho que tem que se enquadrar no perfil da pessoa, mas a pessoa, quando recebe o evangelho, ela é transformada pelo evangelho. E a partir do momento que essa pessoa recebe o evangelho, ela passa a viver em novidade de vida. E o que estamos vendo em nossos dias não tem nada a ver com o evangelho, perdão. Parece com o evangelho, mas não é evangelho. Como diria o reverendo Paul Washer, líderes carnais usam métodos carnais para atrair pessoas carnais. Agora a minha fala. Depois que esses líderes carnais atraem as pessoas carnais, eles continuam usando a metodologia da carne para manter os carnais dentro da igreja. Evangelho é para transformar. Evangelho é para libertar. Evangelho é para purificar. Evangelho é para limpar. Chega de palhaçada em cima dos nossos altares. Pessoas que usam a palavra de Deus para contar piada. Pessoas que usam a Bíblia para fazer stand-up. Eles dizem que pegam as heresias do meio gospel, no meio evangélico, para fazer suas piadas. Isso é degradação espiritual, é declínio espiritual, mas isso não é motivo de fazer piada. Pelo contrário, quando Jesus Cristo entrando em Jerusalém, Jesus viu o estado crítico espiritual que a cidade de Jerusalém estava vivendo, mas ele não fez piada com aquilo, pelo contrário. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ao se deparar com o caos espiritual que Jerusalém estava vivenciando, ele chorou, ele não fez piada. Se nós somos pregoeiros do Evangelho de Cristo como extensão de Cristo na terra, para executar aquilo que ele nos comissionou, nós não devemos fazer piada com as heresias. Nós temos que usar a palavra de Deus para trazer a luz ao entendimento das pessoas que evangelho não é heresia, mas evangelho é santidade, é viver em novidade de vida. Mas eu quero aqui parafrasear a minha frase aqui, a minha palavra. Eu quero usar mais 2 versículos bíblicos. No Provérbio de Salomão, de número 26, verso 18 e verso 19, está escrito assim: como louco que lança de si faíscas e flechas e mortandades,
Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Essas pessoas estão querendo fazer graça do evangelho. Essas pessoas estão querendo trazer alegria para a igreja por meio das suas palhaçadas. E um bando de pessoas que tem sua fé idiotizada, porque são ignorantes de Bíblia, são ignorantes de evangelho. Eles têm engolido tudo, têm aceitado tudo, têm absorvido tudo que esses palhaços estão dando. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Aí eles querem trazer mecanismo humano para alegrar a igreja. Quem alegra a igreja não é piada. Quem alegra a igreja não é uma língua estranha falsa, porque estão imitando uma língua estranha que na verdade não tem nada de estranho. Isso é fogo estranho, mas não é línguas estranhas. Não é línguas do Espírito, é fogo estranho. É fogo de Nadab e de Abiú, dos 2 filhos de Arão. Que Deus não reconhece isso como evangelho. Isso é imundice. Isso é porcaria. E quem é pregador do santo e genuíno e puro evangelho de Cristo não tem que aceitar isso. Eu particularmente, apesar da pouca idade, mas um bem antigo já de evangelho, porque sou desde criança que sou evangélico, comecei a ministrar muito cedo, ainda pela adolescência, eu não reconheço isso como evangelho. Isso não é evangelho. Porque evangelho não tem 2 faces, ele não é dúbio, o evangelho é único. Da mesma forma que existe um caminho que leva para o céu, existe um único evangelho que dá acesso a este caminho que leva o homem para o céu. Não tem 2 evangelhos. Não, porque quando vamos pregar para os jovens, tem que ser um evangelho mais light, tem que contar uma piada, tem que fazer uma risada, tem que... Que conversa é essa? Eu nunca vi na Bíblia que tem 2 evangelhos. Evangelho para os jovens e evangelho para os ricos. Não existe isso. Evangelho é um só. E quem quiser entrar no céu tem que se quadrar de conformidade a esse evangelho. E ponto final. Você está entendendo? Então é isso. Essas pessoas têm enganado a muitos. E quando chegar naquele grande dia, eles vão usar exatamente essa desculpa. Eu fiz isso por brincadeira, para alegrar o povo, para levar o povo a sorrir. A igreja não precisa de mecanismo humano para se alegrar. A fonte que alegra a igreja chama-se Divino Consolador, Divino Espírito Santo. Porque se a alegria é feita aqui na terra, ela é uma alegria transitória, ela é uma alegria passageira, é uma alegria momentânea, mas quando a alegria vem da fonte da alegria, que é o Espírito Santo, ela permanece para sempre, ela é perpétua, ela vai perdurar até a volta de Jesus. E essa alegria não para com o arrebatamento, pelo contrário, ela vai se solidificar quando nós adentrarmos pelos portais celestiais para herdar as mansões celestiais que Cristo foi preparar para nós. Então que possamos rever o nosso conceito de evangelho, porque está mudado. O evangelho perdeu a sua identidade. O evangelho hoje, eles têm corpo, mas não tem face que possa identificar como noiva do Cordeiro. A igreja perdeu o polegar que lhe identifica como noiva, como povo adquirido, como povo purificado e redimido pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Só para você ter uma noção, no primeiro dia que aquele programa daquele Pedro Bial na Rede Globo, Rede Esgoto de televisão, ele foi ao ar, Pedro Bial convidou 3 personagens gospel: Tom Carfe, Priscila e aquele Jacinto Manto, o Vini. E ele iniciou o programa dele falando sobre a reforma protestante. E o principal precursor pela reforma protestante foi Lutero. Mas ele lutou pela reforma protestante para que o evangelho continuasse puro, sem mentira, sem engano, sem máscara, sem capa. E assim que ele anunciou a reforma protestante, ele chamou esses 3 para o palco. Uma filha de um arara lá, com o cabelo todo pintado, a Priscila. Um palhaço, que é aquele Vini. Tudo YouTubes. Chamou porque hoje é a época da tecnologia, da mídia social. Então ele chamou aqueles jovens.
Nas entrelinhas, em miúdos, ele quis dizer, da mesma forma que houve a reforma protestante por Lutero, que ele fez com que o evangelho continuasse puro, houve outra reforma no século XXI. As pessoas estão mascarando o evangelho. Qual é a finalidade da Rede Globo? É mostrar para o mundo um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Mas por quê? Porque existe uma influência satânica por trás. Porque esse evangelho do século XXI, eles não põem medo, não põem pavor no inferno, porque esse evangelho não vai despovoar as portas do inferno. Se não incomoda o inferno, automaticamente Satanás não está nem aí. Satanás, ele se preocupa com o evangelho genuíno, puro e santo. Que nós possamos rever o nosso conceito. Que nós possamos andar em novidade de vida. E que Cristo possa trazer a luz do evangelho ao nosso entendimento. Para que possamos entender que isso que estamos vendo não é evangelho. Mas que possamos viver em novidade de vida constantemente, cotidianamente e verossivelmente. Que o Senhor vos abençoe na pessoa bendita de Cristo Jesus e até outra oportunidade.